Livro de Isaías, capítulo 1, apenas o versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos. Oh Deus, obrigado pela leitura da tua palavra e o livre acesso. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados como povo, como nação, de ainda temos a liberdade de ouvir a tua palavra, de pregar o teu evangelho. Muitas vezes não estamos atentos à realidade que tem assolado o mundo, inclusive, Senhor, o Ocidente, onde pregar o evangelho já tem sido motivo de preconceito, motivo de perseguição, aonde o peso do evangelho se torna algo preconceituoso. Portanto, Senhor, tenha misericórdia, que a tua igreja se levante e entenda a responsabilidade, o dever de pregar o evangelho, de viver essa liberdade, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, iluminando a nossa mente e incendiando o nosso coração, através do poder da tua palavra e do poder do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas mais lindas da palavra de Deus são as promessas de Deus a nós. Como eu falei há pouco instante atrás, o mais importante do início do ano não são as promessas que nós fazemos, mas as promessas que Deus já nos fez. Não é concretizar, realizar as nossas promessas, mas estar debaixo das promessas de Deus. Deus tem promessas para as nossas vidas. E essa é uma das mais importantes, mais lindas promessas de Deus. Comer o melhor dessa terra. Isso traz algo, duas perguntas que eu poderia fazer. Você tem comido o melhor dessa terra? E outra pergunta é: você deseja comer o melhor dessa terra? Talvez não seja tão fácil responder a isso. Para que a gente possa responder a isso, a gente precisa entender ter uma terceira pergunta, uma terceira resposta. O que é o melhor dessa terra? Porque sem a consciência, o conhecimento do que seja o melhor dessa terra, como é que a gente pode almejar algo que a gente não sabe? É como aquele velho ditado que muitos pais tentam dizer para os filhos, achando que é bom e não é nada bom. Quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Se você não teve, se você não tem consciência, por que você vai dar? Nem tudo que você não teve é bom. Dê para o seu filho que você sabe que é bom, que você tem certeza que é bom, que você conhece que é bom, porque você sabe que você é bom para ele. Então, precisamos entender isso, que a promessa de Deus para nós, a bênção de Deus para nós, e quem não quer uma bênção dessa, comer o melhor dessa terra, mas essa bênção é desfrutada, por uma disposição interior e por uma submissão prática à vontade de Deus. Ou seja, as promessas de Deus não são automáticas, ela tem uma condicionante sempre. E é essa condicionante que muitas vezes as pessoas deixam de lado, negligenciam. Isaías está falando para um povo religioso. Aquele povo era religioso, porém rebelde. E rebeldia é algo que a gente não admite para as nossas vidas, mas desde que você não obedeça a Deus devidamente, você está se rebelando contra Ele, contra a vontade de Deus. E se você for sincero consigo mesmo, vai perceber que muitas vezes você está em rebeldia com Deus. A promessa está ligada a duas realidades inseparáveis: querer, se quiseres,
O que ele está dizendo? Atitude. E ouvides, o que ele está dizendo? Obediência. Essas são as duas realidades inseparáveis e condicionantes para que se alcance essa promessa. Então, antes de saber o que verdadeiramente significa comer o melhor nessa terra, precisamos saber que ela tem uma condicionante, ela está ligada, né, a duas realidades que condicionam mais. É a atitude, o querer, e a ação, a obediência, a ação, a atitude e a ação. Então, o que significa comer o melhor dessa terra? Uma coisa indiscutível é que não é apenas prosperidade material. O melhor não é a realização dos desejos, a conquista material, né? Ganhar na loteria ou alguma coisa desse tipo. No contexto bíblico, terra representa a herança da aliança, ou seja, a promessa, o pacto de Deus com aqueles que têm um compromisso com Ele. Quando a gente casa, a gente põe uma aliança. Aquela aliança simboliza o compromisso que nós temos um com o outro. Ele é um símbolo de um compromisso que não pode ser destruído, que não pode ser acabar por conta própria. Um pacto, uma promessa. Ainda que muitos quebrem, né? Nós fazemos promessas, quebramos promessas, não cumprimos promessas. Essa é uma realidade de nossas vidas. Mas Deus é um Deus de promessas e Deus não quebra as suas promessas. Então é um pacto, uma aliança com Deus. O melhor inclui o quê? Isso você tem que rever no seu coração, na sua mente, na sua percepção. O melhor inclui, primeiramente, paz com Deus. É engraçado que as pessoas não percebem isso. Nascemos fruto do pecado original, lá no Éden. Todos nascem pecados, todos, segundo a palavra de Deus, nascem inimigos de Deus. Então, quando você fala paz com Deus, você está falando da paz de Deus, aquela paz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, e a paz que eu vos dou, o mundo não tem. Ele está falando do sossego da alma, ele está falando da paz com Deus, ou seja, eu não mais sou inimigo de Deus, eu sou filho de Deus, posso ser amigo de Deus. Você já imaginou isso? Viver uma vida de amizade, né? Como Abraão obedeceu e foi imputado por justiça, ser chamado de amigo de Deus. Então é essa paz com Deus, não é a paz com o mundo, é a paz com Deus. Isso é muito mais importante do que a paz com o mundo. As pessoas se preocupam com a paz do mundo e esquecem do mais importante, a paz com Deus, porque inimigo de Deus não é nada fácil. Outra questão do melhor, uma vida ordenada. Quanta gente vive uma vida totalmente desequilibrada, disfuncional, desordenada, desorganizada. Às vezes ele tem uma conquista aqui, uma perda ali. Às vezes está bom de um lado, o outro está terrível. Como é que está a sua profissão? Está bom, estou ganhando dinheiro. E como é que está a sua relação conjugal, uma paterna? Como é que estão os seus filhos? Meus filhos estão uma bagunça. Que vida ordenada é essa? Será que Deus é um Deus de meias promessas? Um Deus que só abençoa pontualmente a nossa vida? Será que o melhor dessa terra é ter dinheiro e viver como um miserável? Será que o melhor dessa terra é conquistar todos os desejos, mas continuar com o coração vazio e a alma em frangalhos? Será que conquistar o melhor dessa terra é receber o aplauso dos homens, mas ter o desagrado de Deus? Então, vida ordenada
onde todas as áreas de nossa vida estão em harmonia. Outra coisa, né, ter o melhor de Deus é sustento suficiente. Não é ter os exageros, não é a prosperidade resumida em conquistas e realizações maiores, é ter ausência de necessidade. O salmista diz: sou velho, já fui jovem, mas jamais vi um filho de um justo mendigar o pão. É ter o suficiente, né? Provérbios de Arbur, capítulo 30 de Provérbios diz: duas coisas te peço, ó Deus, não anegues a mim, afasta de minha vaidade, a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mas minha porção que me é necessária, suficiente para que de fato eu não venha a dizer quem é o Senhor, ou empobrecendo não venha profanar seu nome. Ter o suficiente, não viver em função daquilo que você não tem, na ilusão de querer o que você não tem. A igreja primitiva vivia essa coisa, né? Não havia o necessitado. Outra coisa, o melhor inclui comunhão. Essas festas de fim de ano é interessante a gente perceber que nível de comunhão eu tenho com Deus, com as pessoas. As pessoas se agradam de estar do meu lado ou elas me toleram? As pessoas se sentem felizes em querer estar comigo ou elas procuram se afastar de mim? Que nível de comunhão eu tenho com Deus e com as pessoas? Eu não posso dizer que estou comendo melhor dessa terra porque eu estou vivendo bem, eu estou materialmente de vida material com toda a suficiência, estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas não tenho comunhão com Deus, nem comunhão, relacionamento sadio com as pessoas. Estou isolado, não estou conseguindo ter relacionamento com as pessoas. Que nível de comunhão eu tenho? O melhor inclui uma comunhão prioritariamente com Deus, uma comunhão íntima, intensa e verdadeira, e com relação às outras pessoas. E também, né, o melhor significa segurança espiritual. Ninguém pode dizer que como melhor dessa terra não tem segurança espiritual. Você tem segurança da salvação? Você tem certeza da salvação? Você tem segurança do que você é em Deus? Você tem segurança para onde você está indo? Você tem segurança de que, independente do que possa acontecer, um dia Deus estará contigo e você terá força para superar toda e qualquer dificuldade? Qual o nível de segurança espiritual você tem? Ou você é daqueles que acham que tudo vai ser bom, que vai acontecer sem discernimento algum? Aonde está a sua segurança? Quem é o seu porto seguro? Onde está a verdade que você quer que encontre para você, mas desde que ela não te confronte? Amar não tem a ver com agradar os outros, tem a ver com a verdade. Isso é o que melhor inclui. Outra coisa que comer o melhor dessa terra é o desfrute da bênção da aliança. Porque tem muita gente que conquista, realiza, faz e não desfruta. Não é luxo, é plenitude segundo a vontade de Deus. É ter uma vida plena, é ter a plenitude de Deus em você. É saber que todas as coisas são intensas e verdadeiras e reais em Deus. Não é uma vida luxuosa, clamorosa. É muitas vezes uma vida simples, mas
o melhor dessa terra é viver sob o favor de Deus, mesmo em tempos difíceis. Deus nunca disse, Jesus nunca disse que estando com Ele você não terá problema. Isso é discurso de Jesus falso. E Jesus falso tem sido pregado para tudo quanto é lado. Quando eles tentaram levantar aquele bezerro de ouro, eles tentaram criar um Deus falso. Mas Jesus disse que nós não precisaríamos ter medo, porque Ele tinha vencido. Ele nunca abandona os seus. É a certeza que você tem, né? De viver sempre em favor dele, mesmo nos tempos difíceis. Ele está ali. Isso é o melhor. É desfrutar da bênção de Deus reservada àqueles que submetem à sua vontade, vivendo de acordo com a sua aliança, com o seu pacto, com o seu compromisso. Isso é resumidamente comer o melhor da terra. Agora você está entendendo mais ou menos, e você pode aprofundar mais isso. Então agora você entendeu o que é comer o melhor dessa terra. Agora você precisa entender qual a condicionante para chegar aí. Ah, pastor, já ouvi muitas pregações sobre isso. Que bom, que lindo. O meu problema não é o quanto você sabe, mas o quanto você tem sentido. Não é o quanto isso mexe com a sua cabeça, mas o quanto isso mexe com o seu coração. Se quiseres, querer é uma atitude de coração. Está falando de atitude, né? O que é isso? Um coração inclinado a Deus. Um coração inclinado a Deus não é vontade forçada, é disposição sincera. Não é forçar lá. Tem muita gente forçando, né? Fazendo um sacrifício, um esforço para viver o que Deus quer. Na verdade, não é nada disso. Até para dar, você tem que dar com alegria, não por tristeza nem por necessidade. Não é forçado, é com alegria, senão não adianta nada. Imagina você fazer alguma coisa que você não quer. Então, essa atitude de querer, e não atitude forçada, de eu tenho que fazer, porque se eu não fizer. Deus exige mais que rituais, Ele quer o nosso coração. Ele quer a entrega total do nosso coração. Ele não quer um rito, Ele não quer uma religiosidade, Ele não quer uma cerimônia, Ele não quer um formalismo. Ele quer um coração entregue a Ele, um coração que deseja Ele assim. Querer é arrependimento e rendição. É engraçado como as pessoas acham que podem, né, alcançar alguma coisa, uma fé sadia, uma fé verdadeira sem arrependimento. E arrependimento, né, segundo até o significado do grego, metanoia, mudança de mente. Se a gente falar que arrependimento é só mudança de mente, a gente está reduzindo. Assim como a gente dizer que graça é favor imerecido, é um reducionismo. É fato de que teologicamente é a resposta mais conhecida, mas graça é só favor imerecido. Graça é o poder transformador das nossas vidas. Graça é muito mais do que favor. E arrependimento é muito mais do que mudança de mente, de pensamento, é mudança de personalidade total, é transformação de vida. É engraçado porque
é reconhecer o pecado e desejar mudança. É reconhecer o pecado. O pecado é algo que a igreja tem evitado de falar, de confrontar, com o risco de não ter a pessoa no domingo seguinte. Quem ama diz a verdade. Quem ama tem compromisso com a verdade. E o pecado é o que nos destrói. E a gente precisa reconhecer. E a gente precisa desejar mudar. Olha o que Provérbios 28, 13 diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem muita gente encobrindo seus pecados. Tem muita gente falando que hoje há doutrinas que tentam dizer que você pode ter uma intimidade com Deus, você pode alcançar o melhor de Deus, mesmo vivendo determinados pecados conscientes. Aonde isso existe? Você esconde o pecado achando que Deus não está vendo, mas Deus vê todas as coisas, e o que encobre o pecado jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem que haver uma confissão. Tem gente que peca, mas nunca confessou o seu pecado. Tem gente que acha assim, não, fica calado, deixa passar, depois esquece. Deus fala para mim que dos pecados não me lembrarei mais. Você confessou para Deus o seu pecado? Você declarou, você assumiu, você reconheceu. Você deixou? Então, coração inclinado a Deus é isso, né? É querer, é arrependimento e rendição. E o que está faltando hoje à igreja é rendição completa. Você tem desejado mudar? Essa é a atitude. Eu quero mudar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa transformada, eu preciso ser uma pessoa cada dia mais parecida com Cristo. Ou você quer que as coisas mudem? O querer precede a obediência verdadeira. Salmo 51 diz, né? Coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará. Então sim, né? Sem querer não há obediência aceitável. Veja que essas duas realidades, elas são conectadas, porém distintas, e uma peita a outra. Você não vai, né? Deus não vai aceitar a sua obediência sem o seu coração. Porque obediência sem coração é legalismo. Quando você obedece, mas não tem a atitude correta, você é um legalista. Deus se agrada de vontade transformada. E quando você tem atitude, tem um coração bom, mas não tem obediência, é outra coisa, também é errado. Elas estão conectadas. O que tem de gente obedecendo, né? Mas não tendo atitude correta. Eu obedeço a Deus, eu sou fiel a Deus, sim, e Deus exige, Deus se agrada, porém eu não falo, da minha boca saem palavras torpes o tempo todo, minha personalidade é totalmente distorcida, eu não tenho humildade, eu não tenho simplicidade, eu não tenho as relações completas, eu não sei ouvir, eu não penso em mudar, eu reclamo, eu projeto, eu transfiro para todo mundo. Que atitude é essa? Eu quero que as pessoas me compreendam em vez de eu ser, né? Deus se agrada da vontade transformada.
Se me ouvirdes, obedecer como ação prática. Ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido Deus? Obediência prática, né? Obediência é a resposta visível da fé. O querer se prova na prática. Veja que agora a complementação, né? A atitude se provando na obediência, e a obediência se evidenciando na atitude. Fé verdadeira sempre gera obediência. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 2, diz: sejais praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então você está se enganando. O pior engano que tem é quando a gente engana a si mesmo. Ouve, mas não pratica. Essa experiência de quase 30 anos como pastor, o que eu já ouvi pessoas falando e não vi. O que eu já ouvi pessoas falando coisas, reverberando coisas, já ouviram bem, já ouviram o Evangelho, mas não praticam. Balançam a cabeça, consiste, compreende, mas não pratica. É difícil, eu estou lutando contra isso. A palavra de Deus diz que a graça, o poder transformador. Você tem pedido, Senhor, me dê da tua graça, eu preciso da tua graça para transformar minha vida. Obedecer é submeter-se à palavra, submeter-se ao Evangelho. Não é escolher o que obedecer, mas obedecer plenamente. Tem muita gente que escolhe o que vai obedecer. Porque isso não é consciência, isso é conveniência. Veja que lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz no primeiro capítulo, versículo 5: olha, o intuito desse evangelho é o amor que procede do coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Essa boa consciência não é a boa conveniência. No versículo 19 diz: porque muitos perderam a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A boa consciência é aquela que se autoexamina o tempo todo, aquela que traz para si o tempo todo, faz uma introspecção e vê se realmente tem vivido, praticado o que o Senhor ordena na sua palavra. Essa é a boa consciência, né? Obedecer plenamente, não obedecer apenas o que quer. Escolha obedecer. Tem gente que acha que consegue dar a volta desobedecendo uma coisa e obedecendo o resto. Eu quero dizer para vocês que Deus não aceita meia obediência, porque meia obediência ou obediência parcial é desobediência total para Deus. Vamos pegar um exemplo só, Saul, que a maioria conhece, quando Deus falou: você vai destruir os amalequitas. E Deus só ordenou, ainda que muitas pessoas pensam e fazem um pampeiro em relação a isso. Deus falou: extermina tudo, todos os homens, todos, mulheres, crianças, bebês, animais, tudo, destrua, mata tudo. Que Deus é esse, né? Isso não vem ao caso agora, porque senão eu estou louco para explicar que Deus é esse. Eu só quero dizer para você, resumidamente, se você discute a justiça de Deus, você tem que ter muita coragem. E o que Saul fez? Deus deu e fez ele vencer milhares e dezenas de milhares dos inimigos, pela força de Deus. E o que ele fez? Ele decidiu não matar o rei, e não matar os melhores bois, as ovelhas mais gordas, para fazer uma oferta de sacrifício a Deus. Ele decidiu por conta própria, ele resolveu que aquilo seria interessante. E aí, quando Samuel chegou lá, ele disse: peraí, estou ouvindo barulho. Não, eu resolvi. A desobediência dele fez ele perder o reinado. Aí você vai me perguntar: o que é isso? Obedece 99%, se obedece 1%, Deus vai, tira o reinado dele.
É assim que Deus age. Mas eu estou obedecendo 90%. Eu faço tudo só nessa área aqui que eu não estou conseguindo. Não é possível que uma pequena área da minha vida vá sujar todo o resto. Suja. Para Deus não tem meia obediência. Não tem 99%. Na casa do Tiago diz assim: se tropeçares em um só ponto, será culpado de todos. Então, essa questão de escolher o que obedecer, tem gente que escolhe a área, tem gente que faz, pastor, eu vou servir, mas eu não vou mudar isso aqui não, porque eu não preciso, eu estou esperando. Ela está esperando o quê? Se há algo que eu aprendi da obediência, é que Deus exige obediência imediata, e de que você deve obedecer mesmo que pareça ser difícil, e que você deve obedecer mesmo que pareça ser complicado, estranho. Dá a volta lá em Jericó, fica dando 6 voltas em 6 dias, e no 7º dia dá 7 voltas, depois você grita e o muro cai. Vou obedecer, que estranho, por que já não manda fogo do céu de rua? Quero que vocês obedeçam e não falem nada todo dia. Obediência não é fazer o que você acha que quer, não é escolher o que você acha. Pastor, eu vou dar isso aqui porque eu acho que é isso aqui. Eu vou fazer dessa forma porque eu acho que é assim. Até quando? E você quer comer o melhor da terra. A obediência envolve decisões diárias. Fé é decisão. Cisão, corte do menor valor para o valor maior que é Deus. Você muitas vezes vai ter que tomar uma decisão. Ou você busca o seu próprio interesse, ou o aplauso dos homens, ou você busca agradar a Deus. A obediência confirma o senhorio de Deus. Quem obedece, reconhece Deus como Senhor. Lembra que eu falei outro dia aqui? A Bíblia consta mais ou menos 50 vezes fala a palavra Salvador. Sabe quantas vezes ela fala a palavra Senhor? Mais de 7.000 vezes. Por que Deus dá mais ênfase no Senhor? Porque Salvador corresponde àquilo que o Senhor fez por nós, mas Senhor corresponde à posição que Deus tem em nós. Ninguém vai alcançar a salvação se Deus não for o Senhor, só debaixo do senhorio dele. Se confessares com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é Senhor, será salvo tu e tua casa. Então, que posição? Confia no senhorio de Deus na sua vida. Quem manda? Quem é a prioridade? Lembra que falamos a semana passada sobre chamar? É engraçado isso, porque quando o cara vem, Jesus vai, segue, deixa primeiro enterrar meu pai. O outro diz, segue, deixa primeiro despedir desse caso. Ou seja, quem é primeiro? Sempre a gente tem alguém ou alguma coisa primeiro do que Deus. Tem que ter um chamado daquele que tem Deus em primeiro lugar. Ele é primeiro do que tudo. Então a bênção segue a obediência, não o contrário. Não é a obediência que segue a bênção, é a bênção que segue a obediência. É a bênção que persegue os obedientes, os justos, aqueles que têm Jesus como Senhor. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Agora, a relação entre essas três coisas. Porque o que eu desejo para vocês nesse ano é que vocês comam o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Agora você quer. Agora você sabe responder, eu quero. E quem está comendo o melhor dessa terra? É mais fácil dizer eu quero, porque você agora tem consciência do que é e de que você não está de fato comendo.
A relação entre querer, obedecer e a promessa do melhor dessa terra. Isso é interessante, né? Porque tem muita gente que vive essa disfunção dicotômica, né? Ou seja, querer sem obedecer. Tem atitude, é aquela pessoa que sempre tem atitude correta, fala corretamente, é amável, a gente percebe o coração bastante transformado, porém não obedece. Isso é intenção sem fruto. E a palavra de Deus é clara quando Jesus diz: pelos frutos o conhecereis. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Aquele que não dá fruto, muito fruto, eu arrancarei e lançarei fora. Então, atitude sem obediência, intenção sem fruto. Tem um ditado do mundo que diz, né? O inferno está cheio de intenção, né? Você tem intenção, eu quero fazer, eu tenho atitude, eu quero fazer, mas não obedeço, você nunca vai dar fruto. Obedecer sem querer, ou seja, a ação de obediência, sem a atitude, é religiosidade vazia. Está cheio de religiosos vazios de Deus. São pessoas que obedecem, mas não têm atitude. Não evidenciam Cristo na sua vida, na sua personalidade, nas suas atitudes. Tem obediência, mas não tem atitude. É uma religiosidade vazia. Não tem o conteúdo necessário para ser um discípulo de Jesus. Tem que haver mudança completa, né? É engraçado esse tipo de coisa, né? Porque veja a questão da religiosidade. As pessoas querem ter um termômetro da religiosidade pelo nível de amor por Jesus. Eu considero que todos que aqui estão sentados amam a sua maneira Jesus. O religioso ama Jesus. Não tem dúvida disso. O que você não percebe é o seguinte: é que não é o amor a Jesus que te impede de voltar ao pecado, é o temor a Deus que te impede de voltar ao pecado. Então, o religioso ama, mas não tem. Então, quando se fala só de amor, não se percebe que essa é uma linha distorcida, e é isso que faz o cristianismo estar tão frágil, superficial, porque as pessoas estão amando Jesus à sua maneira, mas não tem temor. Ele só vai ter intimidade com Deus quem o teme, não quem diz que o ama. Querer e obedecer junto, atitude e ação, né? É desfrutar o melhor de Deus. Você vai desfrutar o melhor de Deus, pode ter certeza, porque isso é que a palavra de Deus diz. E lá em João 14 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Para a gente concluir, né? Deus continua oferecendo o melhor dessa terra. Isso não era promessa lá para o povo, lá no meio do deserto, para o povo lá de Israel, dos hebreus do Antigo Testamento. Ele continua oferecendo o melhor dessa terra. A promessa permanece, mas a condição também. Hoje o Senhor nos chama a um coração disposto e uma vida obediente. Isso vai fazer você comer a nossa terra, uma atitude interior, disposto à mudança, a reconhecer o seu pecado, a sair fora dessa vida, a mudar sua forma de ser, sua forma de pensar, sua forma de ver, sua forma de falar, sua forma de ouvir, e uma obediência, uma vida obediente, amar a vontade de Deus, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia.
Você apenas quer as bênçãos de Deus ou quer Deus acima de tudo? Essa é uma pergunta que não quero calar. Porque quem quer e obedece, vai viver o melhor que Deus tem. Amém? Aí a pergunta de novo, não é para não ficar. Você quer comer o melhor dessa terra? Amém? Então, está disposto? Tem uma atitude interior do coração em obedecer a Deus, sem titubear, sem fazer o que você quer, na hora que você quer. Fecha os teus olhos, não precisa levantar, nós vamos apenas orar.